Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui é o irmão Victor, continuando o estudo de hoje. Hoje vamos estudar sobre o estudo 3, Jesus e a restauração do bem. Prometo não ser muito longo nesse vídeo, tá? Porque ainda tem uma participação especial a fazer. Mas vamos estudar hoje sobre Jesus e a restauração do bem. Mas antes de nós estudarmos, vamos pedir compreensão dos céus e pedir a Deus que nos ilumine para que possamos entender a sua palavra. Curva essa fronte e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, pelo cuidado com cada um de nós, Pai. Peço nos abençoe, Pai, e que todas as palavras que sejam faladas aqui, Pai, não saiam da minha boca, mas que saiam através do Teu Espírito Santo, Pai, me guiando e iluminando, Pai, para transmitir a Tua palavra. Eu te peço, Pai, Deus, no Senhor Jesus. Amém. Deus nos criou livres e não nos obriga a amá-lo. Escolheu assumir o risco de ser rejeitado, sabendo que o verdadeiro amor só é real onde existe liberdade. Por outro lado, não aceitar o amor divino produz as consequências de falta de amor, medo, ódio e morte. Quando Satanás, o inimigo de Deus, se rebelou contra esse amor, ódio e morte. Quando Satanás, o inimigo de Deus, se rebelou contra esse amor, tudo mudou. O universo ficou manchado pela tristeza. Não satisfeito em separar do amor de Deus, o inimigo levou outros pelo mesmo caminho. E ele faz isso até hoje. Jesus, porém, nos liga a Deus. Sem Ele, jamais poderíamos estar em contato com o Senhor. Ao viver e morrer por você e por mim, e Jesus nos garantiu a chance de permanecermos ligados a Ele. Cabe a nós segurar firme sua mão para vencer o mal que nos rodeia. Neste estudo, vamos entender mais sobre o grande conflito entre o bem e o mal, e como Deus atua para trazer a vida e a paz ao mundo. Vamos ver nossa Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos dos donos da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo do meu celeiro. A palavra do grão de mostarda. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu venham se aninhar nos seus ramos. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus disse todas essas coisas a multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Então Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os seus serventes, todos que o servem, de pedra, de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o filho que obedece, ficando com Deus, esse é o quê?
é filho do homem. O campo é o mundo onde nós vivemos, um mundo de pecado, de adversidade, de pecado, de destruição, onde Satanás destrói a nossa vida. E o inimigo que semeou é o diabo, que tenta nos convencer do bem para o pecado, para o mal. Assim como o joio é jogado, amarrado e queimado no fogo, assim vai ser nós. Se eu e você não estivermos em comunhão com Deus, se eu e você não buscarmos, pedir orientação de Deus e pedir ajuda de Deus para que Satanás não tenha controle sobre a nossa vida, e nós não andarmos na roda dos escarnecedores, infelizmente nós vamos ser queimados, vamos ir para o inferno. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos sementes boas, o trigo, a luz do mundo, o sal da terra. Parábola é uma história que nos faz pensar e extrair lições que vão além do que está sendo contado. É um jeito simples e sábio de ensinar verdades profundas. Na parábola do trigo, do joio, Jesus falou sobre um semeador que plantava sementes boas em terra fértil. Também havia o inimigo que sabotou a plantação, jogando sementes de ervas daninhas. Como as sementes eram pequenas, as ervas daninhas só apareceram quando tudo começou a brotar. Então os trabalhadores se espantaram ao perceber o joio no meio do campo e de trigo. No meio do campo de trigo. Como isso teria acontecido? A vontade deles era de arrancar o joio. Pacientemente o sábio dono do campo disse para eles esperarem as raízes das plantas de trigo. Estavam frágeis. Qualquer movimento brusco poderia arrancá-las, e todo o trabalho seria em vão. Jesus comparou os filhos de Deus ao trigo, e os maus ao joio, semeado pelo inimigo de Deus. Temos condição de dizer quem é trigo e quem é erva daninha em meio ao povo de Deus? O que essa parábola ensina sobre julgar os outros? Então, queridos, Jesus fala um relacionamento conosco. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. Converse com alguém que esteja desanimado com alguma coisa, que não consegue resistir e superar. Conte a essa pessoa que Jesus nos ajuda a vencer o mal. Missão. Você conhece alguém que está passando por lutas espirituais que só Deus pode resolver? Que tal orar agora por essa pessoa? Experimente compartilhar este estudo com ela. Que você possamos ser trigo nesse mundo. Que nós não possamos ser a maioria, que é joio, que segue Satanás, que segue seus próprios prazeres, segue seus próprios caminhos. Nós possamos ser trigo nesse mundo, queridos. Então, aqui como falou a missão, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Se você está passando uma luta espiritual, por um problema, Deus vai te ajudar, meu amigo. Deus vai te ajudar, minha amiga. Porque só de nós aceitarmos Ele como nosso Salvador pessoal, nós somos mais que vencedores. Nós já vencemos o maligno. A Bíblia fala, o mundo já é do maligno, mas o mundo não é do maligno, porque Jesus morreu na cruz por cada um de nós, e o sangue dele nos redime, o sangue dele nos salva e nos salvará. Eu vou fazer uma mensagem musical daqui a pouco, uma música Razão para Sonhar. Pense no céu. Pense que mesmo que você morrer, você vai para o céu. Eu vou orar por você e pela sua família. Eu vou fazer uma mensagem musical que você reflita na música que eu vou cantar.